nem a estreante inteira aqui. Você já ouviu falar na Conformity Gate? Não tô lembrado, não. Essa é uma teoria que tá, tipo, incendiando a internet. E o pior, ok? É que ela faz todo sentido de verdade. Vamos lá, resumindo, tudo indica que o episódio 8 foi um final falso. Bom, agora que talvez vamos pras provas de teorias de Stranger Things, né? E deixa eu te explicar uma coisa primeiro. A gente tem que ter em mente que toda essa teoria se baseia nas inconsistências do roteiro, erro de continuidade, detalhes nas cenas. Esse é o tipo de coisa que aconteceu a rodo na temporada 5, né? Mas que nunca foi problema de Stranger Things. Parece suspeito, não parece? Porque, pô, uma coisa que a gente sempre elogiou é que a série sempre foi muito bem amarrada, lembra? Então, pô, como é que eles perderam a mão logo na temporada final? Não faz sentido nenhum, cara, o final ter sido, tipo, frouxo desse jeito. A não ser que o Henry enganou todo mundo. O final que a gente viu foi um sonho e não realidade. Pra começar, então, olha essa. Ó, galera, isso aqui é uma cena do Lucas, que vocês estão vendo? Quebrando a quarta parede. Olha o que ele fala, olha. I don't believe in coincidence. Você viu isso, cara? O Lucas simplesmente olhou pra câmera. Quando o personagem faz isso, só tem um motivo, que é se comunicar com o público. Então essa técnica significa que o Lucas deixou de falar com os outros personagens da série, olhou pra gente, como eu tô fazendo agora, e disse que não acredita em coincidências. Depois dessa, você vai confiar nas coincidências da série? E não foi só essa cena que teve quebra da quarta parede, não. Se olhar os detalhes, ok? No pedido do casamento do Hopper pra Joyce, também os coadjuvantes lá da formatura, cara, nessas duas cenas apareceram vários figurantes olhando pra frente, mas de um jeito estranho, sabe? Como se eles estivessem olhando pro público e não pra cena que tá acontecendo ali. Isso sugere que o Vecna tá controlando a narrativa, não só pros personagens, mas pro público que tá assistindo também. Você já pensou nisso, Vecna? Porque, assim, galera, os Duffers nunca erraram bobagens dessas, mas o Vecna poderia errar. É como já errou antes, querendo ilusões. Você quer ver outro exemplo? No começo da temporada 5, mostrou os personagens, né, mexendo no disjuntor lá de energia da rádio, né? E o ponteiro era vermelho. Mas na segunda vez que esse equipamento teve destaque, foi quando a Robin foi fritar o Demogorgon. Olha aqui. Aqui, ó, o ponteiro vermelho do início da temporada. Se liga, ó. E aqui, ó, o mesmo aparelho, do mesmo aparelho, só que preto. Na cena da Robin fritando o Demogorgon. Esse erro combina com uma informação que a própria série deu sobre objetos mudando de cor. Você lembra quando foi? Esse erro de cor foi igual ao que aconteceu lá dentro do Mundo de Ilusões, com a memória da Holly no carrossel que mudou de cor. Ela mesma notou isso e falou que estava diferente. E a Max explicou que o Henry se confunde e não lembra de todos os detalhes. Guarda muito isso, ok? Não faz sentido o ponteiro mudar de cor se for uma pista falsa da realidade do Henry, ele bagunçando as cores de novo, da mesma forma que ele fez com a Holly. Você quer ver outra coisa estranha também? A batalha final, tudo aconteceu com aquela lógica doida do grupo subindo um penhasco em segundos. Eu aposto que você pensou que era uma cena mentirosa demais, né? Não fazia sentido. Cadê os Demogorgons? Os Demodogs, os morcegos, as vinhas que se mexiam e prendiam eles? Não teve nada disso. E eles ganharam a batalha muito fácil. Foi tudo rápido. Mas agora pensa comigo. Pensem. Isso não é lógica de sonho? Os sonhos não são assim? Não é assim que os sonhos acontecem? Será que a batalha toda não se passou numa lógica de sonho? Um sonho manipulado pelo Vecna? Já tá bugando aí, não tá? Falando em final, você não desconfiou nada sobre o final do Steve? Pensa só comigo, cara. Ele era atleta da escola, certo? Ele era um jogador dos bons, mas era um detalhe que tem outra derrapada aqui. Ele jogava basquete. Então por que ele virou técnico de beisebol no final? Nada a ver isso. Mas e se a gente olhar pela perspectiva do Vecna? Porque pelas lembranças do Vecna, ele só viu o Steve com um taco de beisebol. Na primeira temporada ele usa o taco contra o Demogorgon na casa da Joyce, né? Na segunda temporada ele voltou pro taco de beisebol contra os Demodogs. E assim por diante. Ele curtiu usar o taco na hora da luta. E se o Vecna entendeu que o Steve jogava beisebol por causa desse taco aí e criou o final dele como professor de beisebol? Essa era a única informação que o Vecna conseguiu pescar dele. E essa informação induziu ele ao erro. Você quer mais furos suspeitos? O que Eleven chegou num lugar com 2 cachoeiras e não 3? Por que a Max se formou junto com os amigos se ela passou 1 ano e meio em coma? Cadê o Murray? Cadê os militares? Galera, presta atenção. Por uma série extremamente detalhista, como o Stranger Things sempre foi, esses detalhes são malucos demais pra aceitar como erro, ok? Se fosse um erro ou outro, ok, mas são muitos. Pra você ter ideia, eu não cheguei nem na metade ainda. Galera, tem muito mais coisa. Sabe mais um erro impossível de aceitar? Quando a Joyce consola o Will na 5ª temporada, ela diz que ele tinha 11 anos quando ele desapareceu pela primeira vez. Só que na verdade ele tinha 12, não 11. Cara, que manque errar isso. Mas o Vecna, ele poderia se confundir. Cara, e um dos erros mais gritantes da série é na hora do Lucas, olhando pra câmera e falando que ele não acredita em coincidências. Pois é, aí vem o sentido número 7, agora eu quero falar. A conta oficial de Stranger Things postou no Twitter 2 imagens nessa ordem. Primeiro, um banner da 5ª temporada. Depois uma tela preta, como se estivesse faltando algo, ok? Não tem nada na foto, e o post não tem legenda. Suspeito, né? Pois é, mas os adeptos da teoria do Conformity Gate acreditam que isso é um sinal de que tem algo a mais pra vir. Que pode ser um episódio novo de Stranger Things no dia 7 de janeiro. Agora, nessa semana, os fãs acreditam que é nessa data que vai rolar pelo menos o anúncio de
de um episódio a mais que foi escondido esse tempo todo e que vai revelar que tudo era tipo uma mentira, entende? E que finalmente a gente vai ter o episódio final verdadeiro, agora. E a ideia desse episódio final deixou geral tão alucinado. A Joyce ficou na primeira temporada, quando ela só acreditava que o Will afogado não era o Will de verdade, era um Will falso. E as pessoas levaram 6 dias pra acreditar nela. Bom, quem assistiu o episódio final logo que ele entrou, começou no dia 31 de dezembro de 2025 e terminou no dia 1º de janeiro de 2026. Faz as contas. 6 dias depois do dia 1º é justamente o dia 7 de janeiro de 2026, que além de ser emblemático com o número 7, é a mesma data do Natal ortodoxo e combinaria certinho com o cronograma de lançamentos que a Netflix escolheu para as partes finais da 5ª temporada. Natal, Ano Novo e o segundo Natal. Já pensou, cara? E da mesma forma que a cidade inteira chamou a Joyce de maluca, né, quando ela se negava a aceitar o fim do Will, e ela que tinha certeza que o Will na autópsia era falso, quem sabe os fãs perceberam que o final é falso e estão sendo taxados de doidos na internet até o 6º dia chegar. Cara, se os Duffers pensaram até nisso, a lanterna de Stranger Things sendo vendida a rodo nos Estados Unidos, ok? A lanterna tem uma luz negra e ela é toda temática da série. E ela é um produto oficial, canônico. Só que a galera que comprou descobriu um segredinho. E vou te mostrar aqui agora. Ó, se liga, aqui tá a caixa da lanterna, ó. Dentro tem um ticket, tá vendo? Se você acender a luz negra da lanterna e mirar aqui no desenho do fundo da caixa, nesse ticket aqui, tá vendo? A luz revela uma mensagem bizarra. Tá escrito, ó, Vecna Lives. Ah, galera. Pronto, cara, tá faltando mais o que pra tu pirar nessa teoria? Vecna Lives, Vecna vive. Eu já tô explodindo os miolos aqui, agora é esperar se o dia 7 de janeiro tem mesmo essa tal revelação do episódio com